Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mundo do Voo Simulado para mais um vídeo, agora inaugurando outra série, MiG-15. Esse vídeo vai ser a familiarização com a aeronave, onde nós falaremos um pouco sobre a história da aeronave, algumas características, especificações e alguns dados de desempenho, tanto também do lado externo, como uma familiarização com o cockpit da aeronave. O MiG-15 é uma aeronave um avião de caça a jato, projetado para ser interceptador de grande altitude. É um projeto de 1946 que fez o seu primeiro voo em dezembro de 1947. E a finalidade do projeto era, na época, obter a superioridade aérea em confronto com as aeronaves de caça da sua época. Ele foi projetado por Artem Mikoyan e Mikhail Gurevich. Então eles fundaram uma empresa chamada Mikoyan Gurevich, que a sigla abreviada ficou MiG, né? MI de Mikoyan e G de Gurevich. E o 15 era o modelo do projeto número 15. Esse avião ele voou em 47. Primeiro ele voou com motor Rolls-Royce, que a Rússia, a União Soviética, tinha várias unidades compradas da Inglaterra, e logo após o motor Rolls-Royce se mostrou um pouquinho inadequado, e eles assim meio que copiaram o motor, né, e fizeram algumas adaptações para obter maior desempenho da aeronave, e surgiu o motor, no caso o motor Klimov, que era um motor que foi um motor desenvolvido na União Soviética, baseado no motor Rolls-Royce. Essa aeronave ela foi uma das mais produzidas aeronaves de combate do mundo. Só a União Soviética produziu 12.000 unidades, e mais 6.000 unidades foram produzidas em outros países sob licença, né, como China, Coreia, enfim, outros países que operaram essa aeronave e que também construíram sob licença da Mikoyan Gurevich. Esse modelo aqui que nós estamos mostrando, que é o modelo do nosso DCS Simulator aqui, ele é o modelo MiG-15 bis. Esse MiG-15 bis, ele é uma versão avançada do MiG-15 original, com algumas melhorias, né? O MiG-15 ele ganhou fama na Guerra da Coreia, que foi no período do início da década de 50, se eu não me engano, entre 1950 e 1953, e ele se mostrou no mesmo nível de seus oponentes, principalmente o Sabre, o F-86, né? Sabre, que ele se mostrou em pé de igualdade e ainda com algumas vantagens, porque ele era mais leve que o F-86, então ele conseguia subir mais rápido, e o F-86 não conseguia, a primeira versão não conseguia atingir 51 mil pés, e ele conseguia, o teto dele era 51 mil pés. Ele operou por 20 anos na União Soviética, ou seja, desde 1950 até 1970, quando foi desativado, e
continuou ainda operando em várias forças aéreas na Coreia do Norte até recentemente, e até 2006 na Força Aérea da Albânia. Então é uma aeronave aí que teve uma vida pouco longa, né? A aeronave que foi concebida assim num planejamento de estrutura muito robusta, apesar de leve para a categoria, mas é extremamente robusta. E ele tem algumas características que nós vamos falar aqui. Ele tem uma asa média, né? Média, porque se você olhar aqui de frente, ela sai do meio da fuselagem. Ela não sai debaixo da fuselagem como é o F-86. O MiG-15 tem a asa média, né? Sai do meio da fuselagem, e é uma asa enflechada. Ele tem 35 graus de enflechamento de asa, o que dá assim uma boa resposta aí para voos transônicos. Apesar de que no voo transônico o MiG-15 ele tem um problema sério. Ele começa a ficar muito instável e os comandos começam meio que assim não obedecer ou inverter os comandos, o comando fica duro. Então a única alternativa que o piloto tem é reduzir todo o motor, abrir o speed brake, que é aqui atrás. Nós vamos mostrar, ó, esse quadradinho aqui atrás, embaixo, atrás da fuselagem, perto da saída do motor ali, dos gases. Então ele abre o speed brake e reduz o motor, porque senão o avião fica incontrolável. Por causa disso, a velocidade máxima dele fica limitada a 990 km por hora a 10 mil metros, sendo que ele teria capacidade, se não fosse esse problema aerodinâmico, ele teria capacidade de atingir até 1.100 km, mas ela ficou operacionalmente reduzida a 990 km de true speed, né? True airspeed. O teto máximo dele é de 15.500 metros, que dá 51 mil pés aproximadamente. O tempo de subida que ele leva do nível do mar até 5 mil metros, que é em torno de 11.500 pés, dá 2 minutos. Então é uma aeronave que sobe muito rápido, né? Para a época, né? Não hoje em dia com essas aeronaves mais modernas, mas para a época era uma aeronave de desempenho muito avançado. Ele tem uma entrada de ar no nariz, né? De fluxo bipartido. Então a metade do ar sai por um lado da fuselagem, a outra metade pelo outro lado, e elas se encontram lá atrás na entrada do motor, na entrada do compressor, né? Ele possui um peso de decolagem de 6 toneladas, um pouquinho mais, 6.105 quilos, carrega 1.400 litros de combustível nos tanques internos, e ele ainda tem capacidade de colocar mais 2 tanques externos subalares, de várias dimensões, alguns com 270 litros, outros com 500 litros, 600, enfim. Aí ele consegue aumentar um pouco mais o alcance dele. Esse motor, que eu já falei, é o Klimov VK1. VK é o projetista dele que fez a adaptação, é Vladimir Klimov, né? Por isso VK1. Esse motor ele dá um empuxo de 2.700 quilos e ele tem fluxo centrífugo. Ele só tem um compressor centrífugo, né? Diferente das aeronaves modernas, que a maior parte é compressão axial e quando muito um compressor centrífugo. Ele tem um único compressor centrífugo, 9 câmaras de combustão, né, que elas são em câmaras, né, pequenas, dão a volta no motor, né, e aí sai para uma única turbina de um estágio, para depois fazer a saída dos gases. Ele consome aí, em média 660 litros por hora. Como ele tem 1.400 litros total, dá aí 2 horas e 10 de autonomia no máximo. Isso sem os subalares, né? Com subalar ele anda mais, né?
por exemplo, com subalar, sem subalar, o raio de ação dele, o alcance, dá 1.200 quilômetros. E com 2 subalares, né, ele vai para 1.750 quilômetros, que dá quase 1.000 milhas, né, 1.940 milhas. Bom, o armamento ele tem aqui, não dá para ver direito, é aqui no nariz, embaixo da entrada de ar aqui. Desse lado aqui tem um canhão maior, né? E desse lado tem 2 canhões ali. No lado esquerdo da aeronave tem 2 canhões, não sei se tá dando para ver. Esses 2 canhões da esquerda são de 23 milímetros e o da direita de 37 milímetros. São canhões relativamente poderosos para a época. Mas só que eles tinham pouca, assim, a quantidade de cartucho disponível era muito pouca. Para os canhões de 23 milímetros eram 80 cartuchos para cada canhão, dá 160, né? E para o canhão de 37 milímetros somente 40 cartuchos, aí dando um total de apenas 200 cartuchos, né? É muito pouco. Então os tiros tinham que ser bem precisos e bem assim, com bastante parcimônia na hora de atirar, porque só tem 200 cartuchos disponíveis, né? Então, gente, essas são algumas das características gerais da aeronave. Então vamos passar agora para a visão interna aqui no cockpit, para a gente fazer a familiarização aqui com o cockpit da aeronave. É um cockpit bastante espartano, bastante simples para os dias atuais, e tem as características das aeronaves soviéticas, né? Que a gente vai comentar aqui algumas dessas características. Primeira é que o sistema utilizado, o sistema de medidas, é o sistema métrico decimal. Então o velocímetro aqui é em quilômetros por hora, ok? O altímetro em metros. O indicador de velocidade vertical, que é o climb, né, que a gente chama comumente de climb, ele é em metros por segundo. Quantidade de combustível ele marca em litros, não é? Aqui é o radar altímetro também. Tem um radar altímetro e opera também a medida em metros, né? As pressões são em quilo por centímetro quadrado, né? As pressões, temperatura em graus Celsius, né? Então pressão quilo por centímetro quadrado. Então o sistema métrico, diferentemente das aeronaves ocidentais, que é o sistema imperial, né? Sistema inglês, em pés, em nós, enfim. A outra característica das aeronaves russas é que, principalmente as aeronaves militares, é que o freio das rodas ela é nesse gatilho aqui. É como se fosse um freio de bicicleta, né? Freio de moto. Ele é operado pelo manche aqui. O piloto aperta aqui com a mão, né? Como se fosse um freio de moto aqui. E ele é pneumático, né? Então a pressão aqui, ó, quando a gente aciona o freio aqui, ó, ele indica a pressão que está sendo transmitida, né? Olha o barulhinho, ó, a pressão aqui, pneumático. O freio, agora veja, o freio, a frenagem, a direção no solo, né, dessa aeronave, ela é pelo freio diferencial. Ele não tem um steering como algumas aeronaves têm, né, que é comandado pelo pedal do leme. No caso
do MiG-15, os freios diferenciais são operados da seguinte maneira: se você frear com os pedais do leme aqui centralizados, você vai apertar o gatilho aqui, a manopla aqui do freio, né? Você vai apertar, a aeronave vai frear as duas rodas ao mesmo tempo, né? Ela vai atuar nas duas rodas. Se você quiser atuar só na roda esquerda, atuar o freio só na roda esquerda, para fazer a curva esquerda, então você tem que acionar o pedal esquerdo do leme e acionar o freio aqui. Aí freia só a roda esquerda. Da mesma forma a direita, né? Para fazer curva pela direita, você aciona o pedal do leme direito e aciona o freio aqui, ele vai fazer a curva. Os freios são, como eu falei, pneumáticos. Falar aqui um pouquinho sobre os sistemas aqui, bem rapidamente aqui. O sistema elétrico, ele é dado principalmente por um gerador, né, tocado pela gearbox do motor, e ele tem uma bateria também de 12 volts, que é acionada por esse interruptor aqui, a bateria. Aqui é o interruptor do gerador, e aqui você tem a marcação de voltímetro aqui, né, para você ler a voltagem. Você aperta aqui e se você solta, você lê a amperagem, né? A voltagem é lida aqui em cima nessa escala superior, e aqui é a amperagem, tá certo? Esse motor tem partida elétrica, mas a bateria interna não consegue suprir a força necessária para dar partida no motor. Então o motor tem que ser com fonte de força externa, que assim, na prática, na União Soviética, para esse avião é um conjunto de 4 baterias que dão aí 200 ampere-hora aí, todas as 4 juntas aí, porque a interna não consegue dar partida no motor, né? Você precisa conectar a fonte externa, desliga o interruptor da bateria aqui, mantém ele desligado para trás, liga só o gerador aqui, e com a fonte externa conectada você dá a partida no motor. O outro sistema aqui é o sistema hidráulico, né? O sistema hidráulico vai operar os trem de pouso, os flaps, que eles são aqui, eles saem por debaixo da asa aqui, e o speed brake, que fica aqui na parte traseira da aeronave. São de acionamento hidráulico, né? O flap também e o trem de pouso é interessante que eles têm, além de, por exemplo, o trem de pouso tem um sistema de luzes aqui que anuncia a posição dele, né, pelo sistema elétrico, mas ele tem um sistema mecânico que são esses pinos aqui, ó, de cima da asa. Eles têm que estar estendidos para indicar que o trem está travado, né? Tem essas 3 divisões aqui de vermelho, branco, vermelho, tem que estar aparecendo as 3 para indicar que ele está totalmente baixado e travado. Na outra asa também, o trem de pouso direito, né? Também esse indicador. E para a roda de nariz, que a gente chama de, às vezes, de bequilha, eu chamo de bequilha aquela aeronave convencional, né, que tem aquela rodinha atrás. Essa da frente normalmente se chama roda de nariz, é o nose wheel. Então, para a roda de nariz, a gente tem esse indicador. Ele tem que estar todo para cima aqui e mostra que o trem de pouso está baixado. E para o flap a mesma coisa, não está aparecendo aqui porque a gente está sem força hidráulica, mas é aqui, ó. Ele está aparecendo só a tampinha dele aqui, ó. O flap também tem um indicador mecânico aqui para dar a posição dele, né? O flap aqui tem a posição, ele tem a posição em cima, né? Tem a posição aqui, flap em cima, flap em neutro,
flap em 20 graus e flap em 55 graus. O acionamento do flap é hidráulico, ok? Mas a gente, quando usa o flap, ou recolher o flap ou para baixar o flap, quando o flap atingir a posição desejada, tem que retornar a alavanca de comando aqui para a posição neutra, por conta do fluxo de hidráulico de ida e de retorno, né? Então tem que deixar em neutro aqui. O sistema hidráulico funciona como uma bomba hidráulica acionada pela gearbox do motor, né? E aciona esses comandos. O speed brake é operado através desse interruptor aqui. Ele é elétrico, mas o acionamento é hidráulico, ok? Bom, o outro sistema é o pneumático. O sistema pneumático, ele opera o freio das rodas, né? A gente já explicou aqui através desse punho aqui. Opera o selo de pressurização do canopy, né? Quando o canopy fecha, tem um selo aqui que ele vai, ó, esse selo aqui ele infla, né? Para fazer toda a vedação do canopy, para não ter vazamento de pressão, né, da cabine aí, do cockpit. Outra coisa que funciona com pressão com o sistema pneumático é isso aqui, ó, é o gun reload. O carregamento dos canhões, tanto esses dois aqui, ó, os dois de 23 mm e o de 37 mm, eles são feitos pneumaticamente, né? Usa o sistema pneumático. Outro equipamento do sistema pneumático é a pressurização do cockpit aqui. Então, através dessa válvula aqui, a gente vai acionando aqui, abre aqui e começa a pressurizar, e aqui dá a temperatura que você quer da cabine, né? Frio, mais frio e... Aliás, a pressurização na realidade ela é feita automática, né? Aqui na realidade é só a temperatura. Aqui você vai desviar mais gases quentes, né? Mais ar quente do compressor, ou não, né? Quanto mais aberto aqui, mais ar quente ele vai botar para dentro da cabine para aquecer. Então aqui você regula a temperatura do ar que está entrando. E o baixamento do trem de pouso em emergência também ele é por ar comprimido, é por pressurização, né? Por ar pressurizado. Então você abre aqui o sistema ou melhor, primeiro você puxa essas duas alavancas aqui, que são na realidade um cabo aqui, né? Ele vai liberar umas travas do trem de pouso e abre aqui a pressurização de emergência, né? Vai mandar pressão aqui para o sistema e vai baixar o trem. E para o flap é a mesma coisa. Você libera a pressão aqui, seleciona a posição que você quer e abre aqui, você vai ter o baixamento em emergência. O sistema, só um detalhe aí, o trem de pouso ele tem um sistema automático de freio das rodas, ou seja, quando você coloca a alavanca de trem de pouso em cima, automaticamente ele vai liberar uma pressão de ar comprimido, né? Vai abrir uma válvula que vai liberar ar comprimido para frear as rodas. Veja, o acionamento do trem de pouso é sistema hidráulico, mas essa alavanca aqui, além de acionar o sistema hidráulico para recolher o trem de pouso, ela também libera uma outra válvula que vai fazer que o ar pressurizado vá para as rodas e freie as rodas, para ela não entrar girando no bay do trem de pouso lá. Então, por isso que você, depois que o trem recolher, você tem que colocar na posição neutra. Porque se você deixar na posição em cima e não colocar em neutro, vai continuar mandando o ar comprimido e vai gastar o seu ar comprimido aí, né? Porque ele é um ar que fica
tipo assim, um compressor, né, que fica segurando o ar, né, um balão de metal que contém o ar comprimido. Então ele vai gastar o ar e você não vai ter freio para a roda depois que pousar, tá certo? Então é isso aí que tinha que falar, né, do sistema hidráulico e do sistema de oxigênio, o sistema de pressurização. Falar em oxigênio, tem o sistema de oxigênio que tem essa válvula aqui, ó, ela é fechada, para trás, assim, ó, deixa para trás, essa válvula está fechada. Então, para você ter o oxigênio na sua máscara, né, essa válvula tem que estar para frente, ou seja, aberta. Aí vai permitir que o oxigênio saia do container, né, e vá para o sistema. E aqui você vai abrir a válvula de fluxo aqui, ó, todo para a esquerda aqui, todo aberto. Aí você abre e você tem oxigênio na sua máscara. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os comandos do motor. O comando do motor é aqui na Power Lever, né, na alavanca na manete de potência. Então ele vai comandar a potência do motor abrindo mais o gás, o combustível, né, que é jogado dentro da câmara de combustão, através dos bicos injetores, e vai ser controlado aqui pelo indicador de RPM do motor, que vai aqui de 0 até, ele dá em voo até 12.500 RPM, mais ou menos. E outro comando também do motor é uma fuel shutoff aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra gente ver legal aqui. Deixa eu me posicionar melhor aqui. Pronto. Essa manetezinha aqui, ó, é a fuel shutoff. Ela tá em cima, tá fechada. Dá um close nela aqui, ó. Se ela tá em cima, ela tá fechada. Então na partida no motor, a gente aciona o starter, que é aqui na manete, ó. Abre aqui, aciona aqui e, opa, acionei um flare aqui. E vai abrindo aqui a fuel shutoff. À medida que a rotação do motor vai aumentando, você vai abrindo. Não pode abrir de uma vez, senão dá um flame out, ou pode dar uma partida quente, né? Tem que ser controlando aqui, olhando aqui a EGT, né, a temperatura dos gases aqui, e o fluxo de combustível, né? Você vai dosando à medida que a RPM vai aumentando, e até que quando completar a partida ele está na posição toda aberta. E para cortar o motor é só trazer essa válvula aqui para cima, que o motor corta o fluxo de combustível e para o motor. Tá ok? Então esses são os comandos de motor. Comando de voo. Então é o manche normal, os pedais aqui para acionar os ailerons e o profundor. São comandos mecânicos, não são comandos hidráulicos. Agora tem uma característica, é o seguinte: os ailerons, eles são servo assistidos, ou seja, para os ailerons tem um servo na asa direita que recebe pressão específica para ele, né, que é através da gearbox. Também tem uma hydraulic pump lá que manda pressão para ele, e ele é especificamente para auxiliar, para aliviar um pouco a força do manche para o aileron. Entendeu? Isso aí é bom, porque em manobra assim você precisa muito do aileron. Então ele auxilia, né? Essa booster seria uma booster hidráulica, né? Uma booster de aileron. A pressurização, sim, a gente falou da pressurização aqui, da temperatura, mas a pressurização é o seguinte: o ar sangrado do compressor do motor, ele vem através de uma one-way valve e vai pressurizar o cockpit. Até 2.000 metros, ele funciona da seguinte maneira: até 2.000 metros, essa válvula que comunica o interior da aeronave com o exterior, né,
essa válvula fica aberta. Então até 2.000 metros, que dá em torno de 6.000 pés por aí, 6.000 e poucos pés, essa válvula fica aberta e conecta a pressão exterior com a pressão interior da cabine. Então até 2.000 pés, o que der lá fora dá dentro da cabine, né? A pressão, até 2.000 metros. Acima de 2.000 metros, essa válvula começa a regular, ou seja, fechando momentaneamente e permitindo que o ar comprimido que sai do compressor da aeronave venha para dentro da cabine, logicamente resfriado, né? E aí ele vai mantendo um diferencial de pressurização até atingir 8.800 metros. A partir de 8.800 metros, essa diferença para de crescer e aí a aeronave mantém o mesmo diferencial. Então, por exemplo, a 8.800 metros, a cabine está a 4.200. A 15.000 metros, ou seja, 50.000 pés mais ou menos, a cabine está a 6.600 metros. Então essa é a característica da pressurização. Agora falar um pouquinho sobre o armamento. Como eu falei, a aeronave tem 2 canhões de 23 milímetros e um canhão de 37 milímetros. O canhão de 37 é disparado por esse botão aqui. O canhão de 23, aqui não dá para ver direito, é pelo gatilho, tá? Pelo gatilho aqui. E a bomba é por esse... Tem um outro botãozinho aqui, ó. Esse aqui é o Weapon Release. Tá certo? Ou seja, eu já falei que cada asa comporta uma bomba de... Deixa eu ajustar aqui a cadeira e o zoom aqui. Ok. Cada asa comporta uma bomba de 100 kg embaixo de cada asa. E a bomba, ela é acionada aqui, ó, para você energizar o sistema de lançamento de bomba, ó. Você leva ele para cima aqui, você energiza o sistema e aqui vai acender as luzes que estão energizadas. Tem que acender as luzes. Ele lança as duas bombas ao mesmo tempo. Aí com essas duas luzes acesas, se você acionar aqui o Bomb Release, aqui esse botão aqui, que é o Weapon Release Button, né? Você larga as duas bombas, ok? E para operar aqui a metralhadora, no caso os canhões, né? Você tem que acionar o canhão que você quer, né? O esquerdo de 23 ou outro esquerdo de 23, ou então o direito de 37. Aí vai acender as luzes aqui, ó, para cada canhão vai acender, ó. Para cada o 23 da esquerda, 23 do meio lá, né, da direita, do lado esquerdo, e o canhão de 37 milímetros do lado direito da aeronave. E aqui é para largar as bombas em emergência, né? Você aperta aqui, cai tudo em emergência. Ok? Bom, falar um pouquinho, falar sobre o sistema de colimador. Eu não sei se agora ligando a bateria eu vou ter energia para ligar aqui o colimador. Deixa eu ver. Apareceu, ó. Então é o seguinte, o colimador, ele tem duas regulagens. Uma regulagem de envergadura, que é essa aqui, ó. Essa aqui, tá vendo esses risquinhos aqui? Eles vão dar a envergadura do alvo, né? Então, a envergadura, ela é lida aqui, ó, de 0 a 45 metros, né? 10 metros, ó. Essa marquinha aqui, ó, é porque era 11 metros, era a envergadura do principal oponente do MiG-15, que era o Sabre, né? O F-86 Sabre. Aí já tinha até uma marquinha aqui já para ele, né? Que dava a envergadura certinha dele aqui. Então aqui
15 metros, 20, 25, 30, até 45 metros de envergadura, logicamente que serve também para alvo terrestre, né? Você calcula a largura do alvo e mais ou menos coloca aí. E agora, a distância é dada por aqui também em metros, né? Que essa distância, ela é controlada pelo punho da manete, ó. O punho da manete de potência, ele gira nesse sentido aqui, ele gira e você regula aqui, através desses números aqui, você vai ter a distância, né? 200 metros, 300, 250, 300, 400, até 800 metros, né? De distância. Então, você vê que aquela bolinha ali, o coisa que ele também vai se ajustando aqui, né? Então, você ajusta aqui e ajusta a envergadura aqui, né? Vamos supor que a gente vai atirar num F-86, deixa aqui, ó, que é a envergadura dele, e vamos dizer que a gente vai fazer um tiro a 600 metros, aí vem aqui, ó, regula aqui pelo punho da manete, coloca em 600 metros, e você tem aqui o colimador pronto, ó. Então a hora que preencheu aqui, ó, a asa preencheu aqui, manda fogo que tá na posição certa de tiro, ok? Bom, falta só a gente falar agora um pouquinho sobre o sistema de desligar a bateria aqui para não descarregar. E o Gunsight aqui, que é esse aqui. Sistema de rádio eletrônico. A gente tem esse ARK5 aqui, que é um sistema igual a gente tem aqui no Ocidente, dos antigos radiogoniômetro, que na realidade é o ADF de hoje, né? É igualzinho ao ADF. Então você seleciona aqui a banda que você quer. Ele logicamente não está mudando a banda porque está sem energia, né? Mas você seleciona a banda aqui e faz o tuning por aqui. E tem um marcador aqui de potência de recepção aqui, tá certo? E tem os ajustes de NDB convencional, né? Aqui em antena, loop, e aqui a posição normal compass, que é o indicador. Ele dá aqui nesse indicador, ó, radio compass, o rádio compasso aqui. Ele dá aqui a bússola elétrica, que você pode aqui fazer o ajuste dela, né? Se tiver errado, alguma coisa assim, você faz um ajuste aqui. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem um receptor de marker beacon, né? Quando você passa no marker beacon na aproximação ou até na decolagem mesmo, ele vai acender a luz quando você passar pelo marker beacon e dá uma campainha, um barulho, uma campainha chata, para avisar que você está passando pelo marker beacon. E tem o radar altímetro que eu falei, que é esse equipamento aqui. Dá uma visão aqui de fora. A gente tem esse, não sei se está dando para ver, ó. O sistema de pitot é esse aqui, ó, que eu vou dar o zoom agora aqui, ó. Esse aqui, ó, esse é o tubo de pitot, tá? E o sistema de rádio, de radar altímetro, é esse tubinho que tem, tá como um suporte de T invertido aqui na raiz da asa, aqui perto do bode ataque, ó. Aqui tem outro aqui também. São os medidores de radar altímetro. Esses sensores, eles emitem uma onda, tipo onda eletromagnética, que ela bate na terra e volta para a aeronave, né? Acho que uma antena aqui, uma deve emitir, a outra deve ser a receptora, né? Uma acho que faz a emissão de onda e a outra acho que faz a recepção. Aí, conforme o tempo de ida e retorno da onda, ele vai dar uma altitude radar, né? Ou seja, vai ser uma altitude real aqui em relação ao solo. É um pouquinho complicado aqui, tem que fazer uns ajustes, mas isso aí a gente, na hora que estiver voando a aeronave, a gente explica.
Então, pessoal, para o vídeo também não ficar muito longo, eu acho que eu dei um repasse geral, né, nos sistemas da aeronave, nas características, não é? E só para terminar, os países que operaram o MiG-15, além da União Soviética, nós temos a China, a Coreia do Norte, o Egito, a România, Checoslováquia, a Alemanha Oriental, quando tinha, né, a Alemanha comunista ainda, e mais outros países, né, como o Paquistão, enfim, Albânia. Muitos países operaram essa aeronave, ela tem um sucesso assim relativo. No Ocidente, assim, ela não, assim, hoje existem aeronaves desse tipo, o MiG-15, operando nos Estados Unidos. Uma dessas foi usada, inclusive, foi capturada não, na Guerra da Coreia teve um piloto coreano, norte-coreano, que ele desertou, né? Ele fugiu com uma aeronave dessa e pousou na Coreia do Sul. E lá os americanos pegaram essa aeronave, colocaram numa aeronave de transporte e levaram para os Estados Unidos. E lá na base aérea de Edwards, onde eles fazem os testes da Força Aérea lá, eles levantaram todos os gráficos de desempenho da aeronave através de pilotos e engenheiros de teste para descobrir o desempenho da aeronave, que ela era a aeronave oponente do F-86, né? Então eles levantaram essa carta de desempenho dele, da aeronave, enfim. E hoje tem várias aeronaves dessa ainda na Europa, no leste europeu, até nos Estados Unidos, que eles voam com matrícula civil, que são operadores privados, né? São ou colecionadores, entusiastas ou pilotos, né, que têm condições de comprar e manter uma aeronave dessa. Eles usam normalmente para lazer, para demonstração, voo de demonstração, shows aéreos, enfim. Então, amigos, nós assim esperamos ter dado uma ideia aqui do MiG-15, e os próximos vídeos a gente vai começar a operar a aeronave, né? Primeiro vai começar o táxi, né? Como é que se taxia, enfim, primeiro como dar partida, né? Vamos dar partida no motor, mostrar os detalhes, né, da partida, depois o táxi, a decolagem, subida, fazer um vídeo de acrobacia também para mostrar, e por fim, depois que a gente concluir essa parte de pré-solo, vamos dizer assim, manobras, a gente faz a parte de emprego da aeronave com lançamento de bomba e com tiro também. Ok, amigos? Então, obrigado aí pela audiência, espero que eu tenha conseguido passar alguma mensagem aí que foi boa para os amigos, para os comandantes que querem voar essa aeronave. E os que quiserem me acompanhar no canal, quiserem se inscrever para o YouTube avisar quando tem vídeo novo, né? Estamos aí, tá? Então muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.